Olá, turma do terceiro ano. Quero desejar para vocês um início de semana abençoado, com muita saúde, com muita paz. Vamos dar seguimento aqui às nossas atividades da semana? Então vamos lá. Eu sou a professora Luana e eu vou passar algumas informações aqui no slide para vocês antes de entrar no tópico da nossa primeira aula de hoje. Então vamos lá. No nosso slide 2, vamos falar um pouquinho sobre as relações dos elementos na natureza. Nessas relações, vocês vão observar a interdependência desses elementos naturais com as consequências da interação humana, bem como falar um pouco da poluição na cidade, a poluição em seus tipos e suas consequências da poluição. Então, todos esses tópicos estão no caderno 3 de Geografia, tá certo? Então, vamos seguir adiante. Vamos falar agora no nosso slide 3 de introdução à relação dos elementos da natureza e geografia. Então, vamos lá. Uma paisagem pode ser composta por elementos naturais e culturais humanizados. Por conta deles, podemos dizer que a paisagem é dividida em naturais e culturais humanizados. Os elementos e as paisagens culturais também podem ser chamadas de sociais e antrópicos. Sim, mas o que são os elementos naturais? Os elementos naturais, turma, são todos os elementos pertencentes à natureza, pertencentes à movimentação, graças ao homem. Por exemplo, podemos citar como a vegetação, porque a nossa vegetação, ela é um elemento natural muito importante. São elementos decorrentes das transformações no meio ambiente, na criação de plantações. Então, seria uma arte, porque são características baseadas no que o homem ele cultiva, para ter um grande desenvolvimento, que serve para fins do nosso sustento, da nossa alimentação. Não é isso? Perfeito. E agora, vamos falar um pouquinho o que é um elemento cultural. Então, turma, o elemento cultural é um pouco diferente da paisagem, Porque ele fala um pouco de vegetação, do relevo, do clima, Um pouco um pouco da biota da natureza, E todas essas mudanças climáticas. Então, vamos ver mais adiante, no próximo slide, o que seria e quais são as relações desses elementos na natureza. Paisagem natural e paisagem cultural. Ambas são diferenciadas pela análise desses elementos que as compõem. Os elementos naturais e os elementos culturais, eles formam-se e permitem nos diferenciá-los. Ou seja, as paisagens nessas áreas quais nossos sentidos são capazes de observar e fazer delas uma possível interpretação. Movimento, aí temos exemplos, do movimento, que somos e conseguimos, através dessa percepção, usar a visão. As cores, temos a percepção de utilizar a visão. O movimento por meio do tato, os cheiros por conta do olfato e os sons pela audição. Então, todos esses movimentos fazem parte de uma possível paisagem. Vamos falar um pouquinho sobre alguns elementos da natureza. Então, relembrando um pouco o que vimos lá na nossa primeira aula de elementos da natureza, lá no caderno de geografia, aqui no slide vamos falar um pouco sobre paisagem natural. Então, vamos falar um pouco que é um ambiente que apresenta apenas elementos da natureza. Ou seja, nesse tipo de área não há intervenção humana. Suas características naturais são, portanto, preservadas e não sofrem nenhum tipo de modificação que não é de ordem natural. Normalmente, seus elementos são as árvores, rios, cachoeiras, montanhas, as serras e geleiras. Esses se modificam com o tempo, porém essa modificação é feita por elementos da própria natureza. Elementos como os ventos, chuvas e ações dos raios solares. Então, vejam, turma, temos dois exemplos abaixo de elementos da natureza,
falamos um pouquinho aqui da ação humana, dessa mudança, né, que ocorre. E do lado direito, temos um outro exemplo bem embaixo, se vocês observarem, que são modificações que ocorrem na natureza. Então, temos aí a luz solar, né, a modificação da temperatura sobre os rios e os lagos, a modificação dos ventos, né, quando sofrem mudanças climáticas, e entre outros exemplos, né? E do lado esquerdo, vemos também aqui a ação, né, dos elementos ocorrendo da seguinte forma. Percebe-se que no ar temos um balão, né, que está sendo direcionado para alguma direção aí. A queimada representando numa pequena fogueira, né? E também o encontro, né, desse ambiente natural. Então, são alguns exemplos que vocês podem ver aí de elementos de intervenção humana no nosso slide 5. Paisagem cultural. A paisagem é um ambiente que apresenta elementos naturais, elementos culturais, ou seja, é um ambiente que já sofreu intervenção humana. Sabemos que o ser humano, desde os primórdios de sua existência, estabelece relações com o meio em que vive, meio usando esses recursos naturais disponíveis para a sua sobrevivência. E logo eles se adaptam segundo as suas necessidades. Então, com essas mudanças, né, com essas criações nas cidades, é um exemplo de paisagem modificada. Existem principais símbolos de paisagem cultural que são construções civis. Então, exemplos de construções civis, que são essas presenças aí sociais, que vocês estão vendo embaixo. Então, temos algumas representações como igrejas, né? Grandes edifícios, construções de casas, pontes e estradas, né? Com grande túnel. Então, são exemplos de construções que foi modificada pela intervenção humana, pela mudança do homem, né? Com o tempo. Então, por conta desse processo, dessa modificação natural, diferentes paisagens naturais sofreram essas modificações de forma lenta. Que são sofreram com bastante rapidez e muitas vezes alteram-se de forma completa. O ser humano consegue transformar o espaço e construir o seu ambiente através do desenvolvimento e uso das técnicas. Desde os tempos pré-históricos que o homem vem encontrando diferentes formas de utilizar os meios naturais para consumo, sobrevivência, comunicação, cultura, entre outras funções. Dessa forma, é através das técnicas que as paisagens naturais transformam em paisagens culturais. Entretanto, como o desenvolvimento das técnicas tornou-se cada vez mais rápido e eficiente, as paisagens naturais estão cada vez mais diminuindo em razão do processo de exploração do homem, dos recursos naturais. Por isso, existe atualmente um amplo debate sobre como preservar o ambiente que vivemos através de uma forma de desenvolvimento que consiga manter a sustentabilidade em relação à exploração da natureza. Vamos agora seguir adiante. Então, seguindo aqui no slide 8, turma, eu quero que vocês observem o seguinte. Vamos agora falar já antes, né, de falarmos um pouco de poluição. Eu quero que vocês observem essas imagens e comecem a identificar grandes diferenças, né? Sim, o que vocês podem perceber sobre essa poluição? Então, vejamos. Aqui vamos entrar um pouco agora, vamos falar um pouco do capítulo 2, um pouquinho. Alguns assuntos, né, inclusive, que vão ser passados para vocês hoje também, na nossa aula, né? Sobre poluição, né? Poluição na cidade, poluição no dia a dia do que vivemos. São conceitos, né? São tipos de conceitos que são discutidos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O que são poluições? Então, vocês olhando essas imagens, vocês já podem perceber que são todo e qualquer tipo de consequências sobre o meio físico, meio natural em que vivemos, né? Esse tipo de poluição
É algo que é prejudicial à nossa saúde e, além de ser prejudicial, também prejudica a população que vive naquele meio, né? Trazendo grandes problemas de saúde e agentes causadores, né? Como vírus, bactérias, ratos, né? E outros transmissores, né? Como o mosquito da dengue, enfim, são vários exemplos. Então, eu quero que vocês observem e vocês estão vendo aí algumas fotos. Então, temos a poluição do ar, que é pelo excesso, né, acúmulo de carros no trânsito. Então, essas fumaças que estão saindo do carro, logo são fumaças de poluição, não só gasosa, né, mas poluições que fazem mal para a nossa saúde, né, que são fumaças pretas. Temos do lado também a poluição da água, porque a água ela passa por um processo de tratamento. Só que vocês observem que essa água ela não foi tratada por um sistema específico, né? Um sistema de tratamento que leva todo esse processo antes de chegar nas nossas casas. Então essa água aí, ela está contaminada porque nela tem resíduos de óleo, lixo, outros tipos de micro-organismos, diversos problemas que prejudicam a saúde nossa, né, do ser humano. Temos a poluição do solo, porque pessoas pegam os lixos, né, e não tem um local próprio, né, uma lixeira para colocar, eles jogam na rua, e isso é prejudicial à saúde, porque mesmo fazendo queimada desses lixos, nós respiramos essa fumaça, e não fazendo a queimada da mesma forma é prejudicial. Por quê? Porque lixo fica ali, então tem mosca, tem barata, tem inseto, tem roedores, tem todos os tipos de insetos e animais. Fora que também a poluição é perigoso, pois prejudica a nossa saúde, ainda trazendo risco de doenças. Abaixo temos a poluição sonora. Quem não conhece, né, turma? Poluição sonora é o barulho de alguns transportes, né, meios de comunicação. Então, isso é uma poluição que, querendo ou não, prejudica a nossa saúde, a nossa dor de cabeça. E isso é ruim. Por quê? Barulho de sirene de ambulância, carro de som, barulho do avião quando ele passa bem baixinho. Então, esses ruídos, eles afetam o nosso ouvido, a nossa audição. Então, tudo isso é chamado de poluição sonora. E por último, temos a poluição visual, que são cartazes. Aqui a professora colocou uma imagem próximo a Padre Eutíquio, que é ali perto do shopping Pátio Belém, para vocês perceberem, não só ali, né, mas em todos os lugares. Vocês observam que normalmente poluição visual é quando a parede está cheia de papéis, cheia de adesivos colados, cartazes, panfletos. Então, muitas das vezes as pessoas rasgam aquele e colocam outro em cima. Então, isso é poluição visual, porque se chama de um acúmulo de vários cartazes, né? Várias folhas, várias informações coladas na parede, né? Tirando a visão da paisagem, né? Do que é bonito, né? Do que é belo. Então, isso são alguns exemplos de poluições que eu trouxe para vocês hoje. Vamos seguir no slide à frente. Bom, no slide 9 vamos falar um pouquinho agora sobre esses exemplos, as consequências, tá? Então, de algumas consequências que eu já citei no slide anterior, vamos falar um pouquinho dos resíduos. Então, bora lá. A liberação de resíduos, como lixos, esgotos e gases, ou a energia através do calor, luz e som, em um ambiente, altera suas características originais. De que forma? Ocasionando degradação, define o que chamamos de poluição. A poluição geralmente é causada pela ação humana, que pode provocar danos e trazer prejuízos à saúde também, demais seres vivos e ecossistemas. Todos os tipos de poluições trazem graves consequências aos seres vivos. Por exemplo, a poluição do ar
e da água, que são os mais preocupantes no nosso dia a dia. Então aqui embaixo eu botei alguns exemplos para vocês lerem sobre a poluição do ar, né? E o que são os grandes responsáveis por ela. Tudo bem? Vamos seguir adiante. Agora vamos falar sobre a poluição da água, né? A poluição da água é todo tipo de derramamento indevido nos esgotos, seja de lixo, de óleo, né? De reagente, de produtos, misturas, né? E derramamento de petróleo, todo tipo de poluição que é ocasionado no mar. Isso gera uma degradação, trazendo até mesmo morte, que se fala mortandade, né, de animais, de peixe, né, de todo animal que vive ali no meio aquático, porque isso tira o oxigênio da água e os animais, por sua vez, não têm como respirar por conta de tanta poluição e eles acabam morrendo ali, né? Então, vocês estão vendo aqui alguns exemplos que eu coloquei de alguns animaizinhos, né? E esses animaizinhos já não tem mais como respirar. Olha, pneus, borracha, seringa, sapato, lata, resto de ferramentas, guarda-chuva, sons, né? Seringa, tudo que vocês estão vendo aí é o que acontece, né? Então, assim, a poluição nos rios ele resulta perda de recursos naturais, né? Como a água potável, ocasionando também o aumento da mortandade. E também é possível vocês observarem também que tanto nessas áreas quanto em ambientes afastados, a poluição ela gera perda de espécies, né? Porque elas não têm como se desenvolver, então o nicho ecológico ele vai diminuindo por conta dessas grandes espécies que pode estar gerando outras. Como acontece essa mortandade, então a possibilidade de existir mais espécies aquáticas é menor, né? Porque o ciclo diminui, uma vez que aquele meio que eles vivem está poluído. Entenderam? Então esse é um pouquinho de exemplo de poluição da água. Então é isso, turma. Então vamos finalizar nesse slide aqui, para vocês relembrarem um pouquinho, falamos sobre todos esses conteúdos, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre a relação da poluição, né, essas diferenças. E agora vamos seguir um pouquinho adiante. Então, finalizando nossa aula hoje de geografia, eu coloquei um exemplo do mundo. Vejam como que está o mundo hoje, turma. Observem bem. O nosso mundo hoje, ele está triste. Por que ele está triste? Ele está poluído, né? Observe que o mundo ele está todo sujo em todo lado dele e ele está chorando. Por quê? Ele precisa de ajuda, ele pede socorro. Socorro na melhoria, tanto na poluição, né? E tanto na melhoria dessa paisagem cultural e paisagem natural, né? Então, o que precisamos fazer para que o mundo precise melhorar? O mundo ele precisa de ajuda. O que podemos fazer para que ele possa melhorar? Cuidando da saúde, né? Do nosso meio natural, do nosso meio ambiente, evitando poluição, né? Fazendo sempre a nossa coleta seletiva, evitando barulho de certos poluentes, sempre tentando manter a nossa água, fazendo a nossa parte enquanto cidadãos, né, cuidando da nossa água, né, fazendo o nosso bem natural. Para quê? Podemos fazer o nosso mundo um pouco melhor, né? Então temos que começar a partir de nós. Então é isso. Eu quero deixar aqui também, então, uma dica para vocês, tá bom? Muito legal, muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e ter compreendido um pouco sobre todos esses tipos de substância e as demais características que vivemos no nosso mundo. Quero deixar uma dica agora final para vocês. Quero que vocês olhem essa imagem de forma ambiental e observem.
Hoje, tudo o que existe e vivemos precisa ser cuidado para continuar a existir, a viver e viver uma planta, um animal, uma criança, um idoso, o planeta. Bom, a professora colocou esse exemplo para vocês, que é um cuidado ambiental. Por que ambiental, professora Luana? Porque aqui está falando um pouco da preservação que está em nossas mãos, como eu acabei de falar no slide anterior. Vocês vão falar um pouco, vocês vão observar um pouco de como é importante a partir de nós, seres humanos, cuidar do nosso espaço, do nosso meio, né? Sempre cuidando da nossa reciclagem, cuidando da nossa vegetação, evitando desastre natural, cuidando do nosso meio, no nosso meio ambiente, né? Sempre cuidando da nossa água, para que tudo isso possa melhorar, porque senão o nosso planeta ele não vai melhorar, não vai existir mais sobrevivência, não vai existir um planeta limpo, não vai existir mais animais, crianças, não vai ter desenvolvimentos futuros. Então, para isso é necessário partir de nós o nosso melhor. Tudo bem? Então, perfeito. A professora Luana termina aqui com a nossa aula de geografia. Desejo para vocês um início de semana abençoado e maravilhoso. Fiquem com Deus.